Oiê! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, frente 1. Essa é a aula 28, é a última aula da frente 1 do caderno 4, hein? Já terminamos a frente 2, hoje terminamos a frente 1 do caderno 4, ok? E essa música sensacional do Green Day, hein? Olha isso! Aliás, ouça isso! Sensacional, hein? Essa última aula, pessoal, fala sobre a lei da gravitação universal de Newton. Está no caderno 4, aula número 28, página 16. O enunciado da lei de Newton sobre gravitação diz o seguinte: a força gravitacional entre dois pontos materiais tem intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Ou seja, olha aqui embaixo, F é a força de atração gravitacional, é o produto da massa entre esses dois pontos materiais, Emão e Eminho, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, por exemplo, o Emão pode ser o Sol e o Eminho pode ser a Terra, que está fazendo este movimento de translação em torno do Sol. Emão, massa do Sol, Eminho, massa da Terra, e D é a distância média entre o Sol e a Terra. Este G aqui é uma constante de proporcionalidade, ela recebe o nome de constante de gravitação universal ou constante de Gauss. Ela tem um valor que é dado por 6,710 a menos 11 unidades do Sistema Internacional. É claro que esse valor, se vocês precisarem para algum exercício de vestibular, ele fornece este valor, ninguém precisa decorar esse valor. Pessoal, detalhe importante. Vocês lembram quando nós estudamos em eletricidade, lei de Coulomb, duas cargas, uma positiva e uma negativa, por exemplo. Havia entre elas uma força elétrica de atração, certo? Como é que vocês calculavam essa força elétrica de atração entre essas duas cargas, uma positiva e uma negativa no exemplo? Pela lei de Coulomb. Qual era a lei de Coulomb? Olha aqui embaixo. F, força elétrica no caso de atração, era a constante eletrostática do meio, K, produto entre as cargas, Q1 vezes Q2, e dividido pela distância entre elas ao quadrado. A fórmula pode-se dizer que é a mesma, tá? Só que em vez de cargas, aqui eu tenho massa. Por exemplo, massa do Sol, massa da Terra. Em vez de constante eletrostática, aqui é chamada de constante de gravitação universal. É claro que para a lei de Coulomb eu posso ter duas cargas de mesmo sinal, a força é de repulsão, e se elas tiverem sinais contrários, a força é de atração. Aqui não, a lei da gravitação universal, essa força é sempre atração entre os astros, ok? Então, na verdade, esta lei aqui não é difícil de decorar, porque é muito parecida com a lei de Coulomb, ok? Agora, os vestibulares pedem para vocês também, às vezes, calcular a velocidade com que um planeta orbita em torno do Sol. Ou, no caso aqui no exemplo, ó, a velocidade com que um satélite orbita em torno da Terra. Então, veja bem, aqui nós temos a força gravitacional entre o satélite e a Terra. Essa força gravitacional, pela própria figurinha, dá para perceber que ela aponta para o centro da trajetória. O que eu sempre falo para vocês?
tudo que tem a direção do centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Então, a força gravitacional é igual à força centrípeta. O que é força gravitacional? Vimos na página anterior. Constante gravitacional, produto da massa entre os astros, dividido pela distância deles ao quadrado. A distância pode pôr D ou R, tanto faz. O que é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. A massa aqui, eminho cortou, o R daqui cortou, o R ao quadrado sobrou um R. Então, ficou V ao quadrado, G, emão sobre R. Como V está ao quadrado, raiz quadrada disso. Então, nós calculamos a velocidade orbital de um satélite em torno da Terra ou de um planeta em torno do Sol como sendo raiz quadrada da constante vezes a massa dividido pelo raio da trajetória, ok? Para um satélite rasante, o que é rasante? Um satélite muito próximo da superfície da Terra, ó, praticamente aqui, ó, rasante, muito perto da superfície da Terra, a força gravitacional é o seu próprio peso. O que é peso? Produto da massa pela aceleração da gravidade. Faz o papel da centrípeta também. Massa V ao quadrado sobre o raio. Corta M com M, o G fica sendo, ou melhor, o V0, o G fica sendo V0 ao quadrado sobre R, multiplico em cruz, G vezes R, está aqui, como V está ao quadrado, a raiz quadrada disso. Olha que interessante, se a gente substituir a aceleração da gravidade próximo da superfície da Terra como 10, o raio médio da Terra é 6,410 a sexta. Então, substituindo, eu tenho 10 vezes 6,4 dá 64. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 10 a sexta, divide o expoente por 2. 6 por 2 dá 3. Então, essa velocidade é 8,10 a terceira metros por segundo. Ou seja, 10 a terceira metros são 1.000 metros, que é 1 quilômetro. Então, eu posso colocar essa velocidade como 8 quilômetros por segundo. Gente, essa velocidade do satélite rasante, ela corresponde à velocidade de lançamento horizontal de um corpo para transformá-lo num satélite da Terra. Isso é chamado de velocidade cósmica primeira. Então, tem vários exercícios que falam assim: se você for para o alto do lado do pico do Monte Everest e você quer jogar uma pedra horizontalmente e você não quer que ela caia de volta à Terra, você quer que ela fique orbitando em torno da Terra. Qual a velocidade mínima que você deve lançar esta pedra para que ela faça isso aqui, ó, igual a figura, para que ela orbite em torno da Terra? Essa velocidade mínima de lançamento é chamada de velocidade cósmica primeira e o seu valor equivale a 8 quilômetros por segundo, ok? Agora nós vamos calcular a aceleração da gravidade, porque ela varia de acordo com a altitude. Você tem a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra e até uma determinada altitude h. Então, o que nós fizemos aqui? A mesma coisa, ó. O peso, tá? O peso é igual à força gravitacional. Então, eu igualo a força gravitacional como peso. Força gravitacional, G, emão, eminho, e a distância é o raio da Terra mais a altitude H. R mais H ao quadrado. E o peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Ele botou aqui GA no caderno de vocês, que ele quer dizer aceleração da gravidade no ponto A. Mas aqui é a formulinha do peso. M vezes G. M cortou com M, aceleração da gravidade no ponto A, G, emão, dividido pelo raio da Terra mais a altitude ao quadrado, tá? Se eu quero a aceleração da gravidade na superfície da Terra, não tem o H,
a fórmula resume-se em GmR ao quadrado, tá? Pessoal, aqui vocês têm que saber basicamente, vocês devem estar falando, nossa, quanta fórmula, né? Mas não é isso, não. Você tem que saber basicamente 3 fórmulas. Força de atração entre 2 planetas, 2 astros. É a constante, o produto da massa deles, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa formulinha, como eu já falei anteriormente, muito parecida com a lei de Coulomb. A lei de Coulomb vocês já decoraram, que nós vimos faz muito tempo, então é só trocar a constante que vai ser dada, em vez de carga a gente coloca a massa. Se o vestibular pedir para vocês, calcule a velocidade orbital de um planeta em torno do Sol, por exemplo. Onde que aparece V de velocidade? Aparece na fórmula da força centrípeta. Se você esquecer essa formulinha aqui, o que que você vai fazer? Você vai igualar essa fórmula, que é a força gravitacional, com a centrípeta. Corta tudo, resta isso. Velocidade, raiz quadrada, Gm sobre R. Se o problema pedir gravidade na superfície de Marte, por exemplo, pensa, gravidade, o G de gravidade aparece na fórmula do peso. Então, você vai igualar, olha aqui, peso com a força gravitacional. Vai cair nesta formulinha aqui, ok? Então, basicamente, eu tenho 3 fórmulas. Essa decoramos. Essa, se você não decorar, você iguala a centrípeta com a gravitacional, e essa, se você não decorar, você iguala o peso com essa força gravitacional. Não tem erro, ok? Então, vamos fazer os exercícios agora, que estão na página 17 do caderno 4. Exercício número 1 da VUNESP 2019 é muito fácil. Considerando-se a Terra uma esfera de raio R, a intensidade do campo gravitacional G nos pontos superficiais da Terra e nos pontos exteriores a ela pode ser representada em função da distância x ao seu centro pelo gráfico. Considerando-se que na superfície da Terra a intensidade do campo gravitacional tem intensidade 10 newton por quilograma, o ponto em que a intensidade desse campo é 10 sobre 16 newton por quilograma está a que distância do centro da Terra? Parece um exercício, na hora que a gente lê, difícil, mas é extremamente fácil. Em primeiro lugar, vocês devem estar falando, nossa, o que é isso? Newton por quilograma? Aceleração da gravidade G, qualquer unidade de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. É a mesma coisa, gente. Lembra que Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Se vocês substituírem aqui Newton, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado e dividir por quilograma, vai dar metro por segundo ao quadrado. Ele só quis confundir. Então, não esquente a cabeça, está correto, isso está no sistema internacional. É um exercício muito fácil, ó. Para o raio R da Terra, que é próximo à superfície da Terra, olha aqui pelo gráfico, a aceleração da gravidade é 10, isso nós já sabemos, tá? A que distância da Terra, do centro da Terra, a aceleração da gravidade vale 10 sobre 16? Vamos supor que vocês tenham esquecido a formulinha. Na hora do vestibular, o que você vai fazer? Pega a fórmula da força gravitacional, G mão eminho sobre R ao quadrado, ou D ao quadrado, iguala com o peso. Por que peso? Porque na fórmula do peso é que aparece o G, tá? M vezes G iguala, ela já sai na hora, tá? Então, eu vou aplicar essa fórmula, gente, 2 vezes. Para o primeiro caso, R, e para o segundo caso, D. Então, ó, primeiro caso, aceleração da gravidade na superfície da Terra. O raio é R e o G vale 10. Então, troquei o G
por 10. A constante ele não deu, deixa G mesmo. A massa da Terra ele não deu, deixa M mesmo. E o R é R mesmo. Então, ficou 10G emão R ao quadrado. Multipliquei em cruz. G emão 10R ao quadrado. Guardo esta equação como equação número 1. Agora, vamos para esse segundo ponto, ó. A aceleração da gravidade vale 10 sobre 16 para a distância D. Aplico a fórmula de novo. Troco G por 10 sobre 16. G emão continua igual. E agora, para 10 sobre 16, olha aqui no gráfico, a distância é D ao quadrado. Multiplico em cruz. 10D ao quadrado, está aqui. 16 GM, tá aqui. Agora, o GM da equação número 1, ó, é 10R ao quadrado. Então, onde aparece GM aqui, na equação número 2, eu troco por 10R ao quadrado. Então, ó, o 10D ao quadrado copiei, tá aqui. Aqui no lugar de GM, estou trocando por 10R ao quadrado e ele está vezes 16. O 10 do lado esquerdo, o 10 do lado direito, cortou. Sobrou 10D ao quadrado, R ao quadrado vezes 16. Como D está ao quadrado, raiz quadrada disso. Raiz quadrada de R ao quadrado é R e raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, essa distância D que ele está pedindo vale 4 vezes o raio da Terra, alternativa B de bola. Exercício número 2. Gente, esse exercício aqui, ele tem muito ao quadrado, ao cubo, fração, dividir uma coisa pela outra. Então, eu fiz a mão no meu caderno, do meu jeito, tá? E aí, eu tirei foto e coloquei aqui para vocês, tá? Um dos personagens da encantada história, O Pequeno Príncipe, é o aviador que se depara após uma pane em seu avião no deserto do Saara, com um menino com cabelos de ouro e um cachecol vermelho que lhe pede para desenhar um carneiro. Mesmo com o príncipezinho lhe fazendo muitas perguntas e parecendo sequer escutar as suas, o aviador descobre que o Pequeno Príncipe veio do asteroide B612. Nesse mundo, há apenas uma rosa que fala com ele, 3 vulcões, sendo um deles extinto, e os baobás, que o príncipezinho fica com medo que tomem conta do asteroide, que era pouco maior do que uma casa. Considerando-se que o raio do asteroide, suposto esférico, seja igual ao raio da Terra, dividido por 10 à sexta, e a sua densidade seja igual à da Terra, e sua rotação seja desprezível, podemos afirmar que o módulo da aceleração da gravidade na superfície do asteroide B é, aí ele colocou aqui, adote aceleração da gravidade na Terra, GT10. Muito bem, aqui ele está falando de densidade, tá? A densidade desse asteroide é igual à densidade da Terra. Vamos lá, o que é densidade? Massa sobre volume. Multiplicando em cruz, a massa é a densidade do planeta vezes o volume. Como aqui a gente chama a massa de emão, então eu só troquei eminho por emão, tá? Então, a massa emão é a densidade D, o planeta é esférico, matemática, volume da esfera, 4/3 π r ao cubo, ok? Lembra que usamos já no problema anterior, a aceleração da gravidade na superfície de qualquer planeta é dado por G emão R ao quadrado. O que eu falei no exercício anterior, esqueceu esta fórmula, iguala a força gravitacional de Newton com o peso. Cai nisso daqui, tá? Muito bem, ó. Vamos trocar o emão por tudo isso daqui. Então, ó,
o G, a constante gravitacional sobre o R ao quadrado, copiei igual, ó, GR ao quadrado. E esse emão, troquei por tudo isso, ó, densidade 4/3 π R ao cubo, tá? Então, arrumando, né, isso aqui, ó, aceleração da gravidade na superfície de qualquer planeta, em função da densidade da massa, como está aqui, né? Desculpa, da densidade, como está aqui, fica 4/3, ó, coloquei o número na frente, 4/3 π. Aí o resto eu copiei, ó, D, densidade, G, tá? E como aparece R ao cubo aqui em cima e R ao quadrado aqui embaixo, R ao cubo por R ao quadrado dá R. Essa é a aceleração da gravidade na superfície de qualquer planeta em função da densidade e do seu raio. E é claro, né, em função da constante. O que eu vou fazer agora? Essa formulinha 2 vezes para a Terra e para esse asteroide e vou dividir uma pelo outro. Não tem segredo, tá? Então, tá aqui, ó, G da Terra dividido pelo G do asteroide. O que é G da Terra? 4/3 π, densidade da Terra, a constante gravitacional, raio da Terra. O que é G do asteroide? 4/3 π, densidade do asteroide, a constante gravitacional, raio do asteroide. Vocês viram que 4/3 corta com 4/3, π corta com π. O enunciado disse que a densidade desse planeta e da Terra são iguais, desse asteroide da Terra são iguais. Então, são iguais, o D corta com D. O G é uma constante, cortou. O que sobrou? Apenas raio da Terra dividido pelo raio do asteroide. Portanto, G da Terra sobre G do asteroide, raio da Terra pelo raio do asteroide. Multipliquei em cruz. GART, tá aqui, ó. GTRA, tá aqui, tá? Então, ficou, aqui copiei igual, ó, GA, RT. A aceleração da gravidade da Terra, G da Terra, foi dado no enunciado 10. O raio desse planeta foi dado no enunciado. Está dizendo que ele é o raio da Terra dividido por 10 à sexta. Então, RT sobre 10 à sexta. RT cortou com RT, o que sobrou? 10 dividido por 10 à sexta. O expoente do 10 é 1, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos 6, menos 5. Então, a aceleração da gravidade nesse asteroide é, colocando bonitinho, notação científica, 10 a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Isto está na alternativa D de dado, ok? Olha o Green Day aqui, pessoal. Número 3. Tabela mostra alguns dados referentes ao planeta Urano. Então, ele fornece a distância média de Urano até o Sol, o período de translação, ele demora 84 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, período de rotação, a massa, o diâmetro e o módulo da aceleração gravitacional na superfície desse planeta, 11,45 metros por segundo ao quadrado. Para calcular a força de atração gravitacional média entre o Sol e Urano, somente com os dados da tabela deve-se usar apenas o quê? Então, nós vamos ter que embutir as coisas aqui nas fórmulas para ver se ele vai sair em função da distância, do período, massa e assim por diante. Então, vamos lá. Força gravitacional entre o Sol e Urano. Constante gravitacional m, massa do Sol, massa do Urano, distância entre eles ao quadrado. Essa é a lei da gravitação universal de Newton.
Velocidade de Urano em torno do Sol. De novo, esqueceu da fórmula da velocidade. Onde tem velocidade? Na fórmula da centrípeta. Então, você pega a gravitacional, que é isso, iguala com a centrípeta, que sai isso. Eu já coloquei direto. V raiz quadrada de G emão R, tá? Para tirar a raiz, eu elevei ao quadrado. V ao quadrado, V ao quadrado. Isso aqui ao quadrado caiu fora a raiz. GMR. Vamos lembrar lá do movimento circular e uniforme que velocidade... O que é velocidade? ΔS sobre ΔT. Só que no movimento circular, o ΔS, uma volta completa em torno da circunferência, 2πr. E o tempo para uma volta completa, período. Por que eu lembrei dessa fórmula? Porque aqui está falando de período, ó. Então, vamos ver se vai depender do período, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? Aqui, ó, no lugar deste V ao quadrado, eu troquei o V por isso aqui, ó. 2πr sobre t, e ele vai ao quadrado, ó. Então, ó, 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, π ao quadrado, r ao quadrado, r ao quadrado, t ao quadrado, t ao quadrado. Então, ó, elevei tudo ao quadrado igual g emão r. Tá aqui, copiei, ok? Aí, o que eu fiz, ó? Multipliquei em cruz. Então, ficou g emão t ao quadrado, e aqui, ó, 4π ao quadrado, r ao quadrado vezes r, r ao cubo. Aí eu já peguei o t ao quadrado e passei dividindo. Então, eu descobri que g emão, esse g emão aqui, ó, é 4π ao quadrado, r ao cubo, t ao quadrado. Aí eu substituí a equação número 2 na equação número 1. Então, ficou força gravitacional é igual. Aqui no lugar do G emão, ó, coloquei tudo isso, ó. 4π ao quadrado, r ao cubo, t ao quadrado. Aí, copiei o que sobrou. Eminho, olha o eminho aqui, r ao quadrado aqui, tá? Então, o numerador ficou 4π ao quadrado, r ao cubo por r ao quadrado dá r, eminho, tá aqui, eminho, tá? E t ao quadrado, certo? Então, essa força gravitacional está dependendo de quê, pessoal? Eminho, que é a massa de Urano. R é a distância média de Urano ao Sol. E T é o período de translação de Urano, quanto ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, se eu for usar os dados da tabela, eu vou usar o raio médio, né, que é a distância média de Urano até o Sol. Eu vou usar a massa de Urano e o período. Isso está na alternativa A. Esse é de amargar, hein? Gente, o número 4 do ITA 2019. Considere um corpo celeste esférico e homogêneo de massa emão, raio R, atravessado de polo a polo por um túnel cilíndrico retilíneo de diâmetro desprezível. Em um desses polos, um objeto pontual é solto a partir do repouso no instante t igual a 0. Sendo G a constante universal de gravitação, esse objeto vai alcançar o outro polo após o intervalo de tempo dado por note e adote. O objeto terá um movimento harmônico simples, que pode ser imaginado como a projeção do movimento circular e uniforme de um satélite rasante ao corpo esférico. Então, vamos lá. Olha, o início dele é idêntico, igualzinho que a gente acabou de fazer no problema anterior. Eu até peguei, ó, a mesma foto do problema anterior. Força gravitacional, G emão, eminho, R ao quadrado, equação número 1. Velocidade, raiz quadrada
G emão R. Elevei ao quadrado, ó, V ao quadrado, aqui caiu fora da raiz, e de novo, lembrar que V 2πr sobre T, elevei isso ao quadrado, ó, e igualei com a força gravitacional, idêntico ao problema anterior até aqui, ó, peguei a mesma coisa, tá? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Multipliquei em cruz, ó, T ao quadrado GM, tá aqui, ó, T ao quadrado GM, e 4π ao quadrado, R ao quadrado vezes R vai dar 4π ao quadrado, R ao cubo, tá aqui, ó. Só que nesse problema, eu preciso descobrir o período. No problema anterior, nós descobrimos a constante G vezes M. Nesse problema, eu quero o período. Então, o GM, passei dividindo. Como o período está ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. Então, raiz quadrada de 4π ao quadrado, R ao cubo, GM. O 4, raiz de 4, 2, caiu fora da raiz. Π ao quadrado caiu fora da raiz e o resto deixei na raiz. Este é o período, é o tempo de uma volta completa. Mas ele quer o tempo que ele vai de um polo até o outro. O período é uma volta completa. Então, o tempo para ele ir de um polo até o outro é a distância como se fosse daqui até aqui, metade do período. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 2, ó, 2 por 2 sobra π, R ao cubo, raiz quadrada, né, de R ao cubo GM, isso está na alternativa B de bola. Apesar de ser um problema do ITA, não é um problema tão impossível, não é verdade, gente? E o último, pessoal, número 5, da VUNESP. As leis da gravitação universal aplicadas ao movimento de planetas e satélites em órbita estável permitem concluir que a energia cinética desses corpos depende de sua massa, da massa do centro de forças em torno do qual orbitam e da distância mútua entre eles, raio orbital. Assim, o gráfico que melhor representa qualitativamente a energia cinética de planeta ou satélite em órbita circular estável em função do raio então nós vamos ter agora que embutir na fórmula aqui da força gravitacional, nós vamos ter que embutir a energia cinética para ela ficar em função do raio, para ver qual desses aqui que vai dar certo, tá? Então vamos lá, ó. Eu fiz aqui, igualei força gravitacional com a centrípeta. Por quê? A força gravitacional, nós estamos estudando aqui, porque ele já fala das leis da gravitação, força de gravitação de atração entre planetas, G, emão, eminho, R ao quadrado. Por que eu igualei com a centrípeta? Porque na centrípeta entra massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, e lembra que a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, eu vou igualar as duas, tá? Quando eu igualei, o que sobrou? Ó, o R daqui cortou, tá? E o R ao quadrado sobrou R. Então, do lado esquerdo sobrou G, emão, eminho sobre R, e do lado direito eu deixei mv ao quadrado. Eu não cortei o m, porque o m aparece na fórmula da força da energia cinética. Então, vamos lembrar que energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, multipliquei em cruz, ó. mv ao quadrado, 2 vezes energia cinética. Chamei essa equação de número 2. Agora, nós vamos substituir essa equação número 2, ó. Tá vendo? mv ao quadrado, aqui. mv ao quadrado é isso. mv ao quadrado é isso. Eu vou substituir ou igualar uma com a outra, tá? Então, até copiei de novo aqui. Isso aqui já fizemos na página anterior. Então, substituindo 2 e 1 ou igualando, né? G, emão, eminho, R, 2, E, C. Passo 2 para cá, dividindo. A energia cinética é a constante gravitacional
produto das massas dos astros, dividido por 2 vezes o R. Ó, energia cinética é inversamente proporcional ao raio, tá? Como ele é inversamente proporcional, o gráfico mais de acordo é o gráfico da alternativa E, certo? Isso aqui, ó, seria um gráfico de uma função de primeiro grau, se EC, aqui, ó, se o EC e o R tivesse dado aqui em cima no numerador, tá? Então, não serve esse gráfico. E aqui, ó, não é inversamente proporcional, tá? Então, o único que dá inversamente proporcional é o gráfico da alternativa E. Ok, pessoal? Até a próxima, terminamos o caderno 4. Tem aqui embaixo um vídeo, um recadinho meu e da minha sobrinha Lívia, roqueira como eu, tá bom? Tchau!